Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela e juntinhos estamos na jornada de metodologia científica na nossa trilha resumidinho de metodologia científica. Eu passarei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de 1,64 m, há 41 anos, há 58 quilos talvez. Estou com o cabelo amarrado em forma de rabo de cavalo, vestindo trajando um vestido de estampa de gatinho, né, em tons pastéis sobre preto. E ao fundo está a nossa tela interativa aqui dos estúdios. Meu sinal para a comunidade surda é Anabela. E nesse episódio, citações. Bom, citações é uma das formas de você garantir autoridade ao seu argumento. Quando a gente fala de citações, nós temos duas formas de como fazer citações. A forma prática e a forma teórica. Bom, para você fazer citação, só é possível se você ler. Cara, você tem que ler. Não tem como você citar se você não ler. Se você não leu sobre o Inferno de Dante, não tem como você falar sobre o Inferno, na Divina Comédia. Se você não leu sobre o direito à educação, não tem como você escrever sobre direito à educação. Como é que você vai citar o artigo da Constituição se você não leu a Constituição? Você não sabe nem onde está o artigo, nem qual artigo que é que fala. É o 5, é o 6, é o 200, é o 205, é o 300? Então, para fazer a fundamentação teórica, você precisa ler. Tem que ler, não tem outro caminho. O único caminho é ler. E pode aí se desesperar, porque se você entrou na academia, você precisa ler. Se você está no Instituto Federal, se você está se você está estudando, você tem que ler. Mas o lado bom disso é o quê? É que ler te traz conhecimento. Ler é uma das primeiras etapas da construção do conhecimento. E o essencial é você ir à fonte. Você tem que consultar a fonte. Então, se você vai falar de Paulo Freire, você vai ler as obras de Paulo Freire. Se você vai falar de metodologia, você vai ler, por exemplo, o Furasteu, o Prodanov, o Agil, a Lakatos, o Pedro Demo. Então, ler é a fonte essencial. Então, para fazer uma citação, você precisa ler. Essa é a parte teórica da citação. E a parte prática da citação, a gente vai ver como é que faz agora. Então, o que é uma citação? Bom, citação é o quê? Para o Prodanov, a citação é a apresentação adequada dos principais conceitos teóricos necessários à compreensão dos temas. O que o Furasteu e o Prodanov vai dizer que são? Citações é a menção de uma informação extraída de outra fonte. É quando o texto traz alguma informação, palavras ou ideias. Destaquem, palavras ou ideias. Palavras ou ideias que pertencem a outro autor. Por não ser de autoria própria, todas as citações devem trazer a identificação do seu autor. Perceba que aqui eu tenho, olha quantas citações eu tenho aqui. Eu mesmo fiz citações. Eu fiz uma citação do Prodanov, né, de que é a apresentação adequada dos principais conceitos. Ou seja, esse texto não é meu, não é da Anabela, é do Prodanov. E aqui mesmo na definição de citações, eu trago mais outras duas citações. Praticamente uma metalinguagem aqui. A primeira citação é essa que está entre aspas, que está dizendo ali a menção de uma informação, que é do Prodanov, e a segunda que é a do Furasteu. Olha o que ele diz, eu tenho que trazer a identificação do seu autor. É obrigatório identificar o autor. Então, nessa primeira aqui do Prodanov dos 2013, né? A segunda eu tenho a página, inclusive. E na terceira, que é a do Furasteu, eu tenho o nome do autor,
o ano e a página. Então, é obrigatório fazer a citação. Dentro da NBR 10.520, então, olha só, a gente vai aqui voltar às normas, que agora é a parte prática de fazer a citação. Como é que eu faço a citação? A parte prática, como fazer a citação, ela está prevista lá na NBR da ABNT, né? Então, a ABNT, norma 10.520. Então, a norma 10.520, ela vai dizer que tem alguns tipos de citação. A primeira citação é a citação direta longa. Como que é a citação direta longa? A ABNT vai dizer que quando eu copio um texto que não é meu, mas que ele tem mais de 3 linhas, eu tenho que fazer um recuo de 4 centímetros, separado do texto, o tamanho da fonte tem que ser 10, seguido pela indicação do nome do autor, do ano e número da página do livro, entre parênteses. Será que foi isso que a gente fez aqui? Olha só, mais ou menos isso, né? E aí eu tenho mais outro tipo de citação, a citação direta curta. O que é a citação direta curta? É quando eu copio um trecho de um texto que não é meu, mas ele vai até 3 linhas só. Quando ele vai até 3 linhas, essa reprodução exata do original, ela vem destacada entre aspas. É obrigatório indicar o ano, o número da página do livro e o autor em parênteses, ano e página. Elas integram ao texto, a letra é do mesmo tamanho do texto e o destaque que eu faço para dizer que não é meu são as aspas, obrigatória a indicação das páginas, colocando o P ponto e o número da página. A gente ainda tem mais uma forma de citação, que é a citação indireta. A citação indireta é quando você fala com suas próprias palavras. Então, quando você transcreve a ideia do autor, mas com suas próprias palavras. Perceba, a ideia não é sua. Você escreveu com outras palavras, mas a ideia continua sendo do autor. Se a ideia continua sendo do autor, portanto, não é sua. Então, é uma citação indireta. Sempre tem que citar a fonte, senão é plágio. Senão é plágio. Senão é plágio. E o plágio é crime. Ele tem sanção administrativa, civil e inclusive penal. Então, administrativa, a pessoa, se tiver plágio dentro de um trabalho de conclusão de curso, ela pode perder o direito de colar grau. Se o plágio, por exemplo, numa dissertação de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ela pode perder o título de doutor ou o título de mestre, né? Se for num trabalho acadêmico, ela pode levar uma nota, né? Aliás, ela pode não ter um conceito na atividade, tá? E essas são sanções administrativas. Se forem sanções civis, ela pode pagar direitos autorais, porque está usando uma ideia ou uma imagem ou algo que não é seu e não citou a fonte, tá bom? Então, você sempre tem que informar qual é a fonte. Então, você entrou em desespero agora, né? Ai, meu Deus, vou morrer fazendo citações, não é? Pois é. Aí, as citações, para você fazer, então, nós vimos as 3 formas de fazer, quais são as 3 principais. Existem mais formas de citação. Então, por exemplo, eu tenho a citação de citação, que a gente utiliza o termo APUD. Ela não é muito recomendada na academia, porque a recomendação é você ir direto à fonte. Para você ir direto à fonte, você tem que ler o autor da obra. Quando você não encontra o autor da obra, você encontra um outro livro que fala desse autor, é mais ou menos uma fofoca científica, entendeu? Aí você faz citação de citação. Você cita a Anabela, que citou o Pedro Demo. Então, não é recomendado. Busca o Pedro Demo diretamente. Bom, e no nosso próximo episódio é o passo a passo de como fazer a configuração das citações dentro do texto. Então, como formatar essas estruturas de citação dentro do seu texto, seja ele acadêmico ou seja ele científico. De toda forma, o que você precisa é ler. Então, leia sempre, leia tudo que você pode. Nós temos vários livros na biblioteca virtual. Acesse pelo seu login no Swap e você também pode acessar, lembrando, a norma da ABNT 10.520 pelo Swap, também a coleção da ABNT, tá bom? Até a próxima. Bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.